Olá, boa noite. Hoje teremos uma live muito especial falando sobre educação infantil, né? As aulas retornando, teremos convidados especiais, né? Conversando aqui hoje na CIL com a gente. Em breve elas já estarão participando. Será uma hora de muita discussão, muito aprendizado, né? E eu acho que hoje vai acrescentar muito para a gente aqui nas nossas lives, em tudo aquilo que a gente já vem fazendo todos os meses. Boa Oi. noite, professora Sueli, tudo Boa bom? noite, Luciana. Boa noite, pessoal. Estou falando que daqui a pouco a professora Ariane e a professora Tatiana vão estar entrando junto com a gente e vai ser muito legal. Vamos aguardar a chegada delas, né? Para a gente estar conversando sobre um tema que o pessoal tem discutido muito, né, Sueli? Principalmente com você, né? A questão A Tatiana tá da. dizendo que ela tá já aqui, tá? Te pede para entrar. A Tati e a Ariane tem que pedir para entrar, que aí eu libero para que vocês já venham participar junto com a gente. O pessoal está entrando. É só solicitar que eu libero a participação de vocês. A Tati pediu. Pronto, a professora Tatiana já vai estar entrando junto com a gente. Deu. Aí, Oi, boa Tati. noite. Boa noite para vocês. Boa Boa noite. noite. Boa noite. A pedir. Não, a Ariane ainda não está, estou aguardando a solicitação dela para ela poder participar. Enquanto isso, eu já vou agradecendo, professora Tatiana, o convite de estar aqui com a gente hoje. Se ele falar tanto de você para mim, hoje eu vou ter a oportunidade de ouvi-la falar aqui com a gente. Obrigada. Eu espero atender as expectativas. Eu acho Com que o tema certeza. é muito importante, né? Eu acho É. que é uma ansiedade tanto dos professores quanto das famílias, né? O que é o ideal, o que é o possível, né? Discutir um pouco essa realidade. A gente sabe que cada localidade está se organizando da melhor maneira possível, né? Os professores também tentando, né, se reinventar, né, professora Tatiana? Acho que uma das palavras que essa pandemia trouxe foi as pessoas poderem se reinventar, né, descobrir aquilo que já faziam. A professora Ariane está pedindo para entrar. Ah, ela achou. Agora que eu vi que ela. Achou, mas ainda não deu certo. Ela vai ter que pedir de novo. Deixa eu ver. Vou Ariane, você mudar tem que aqui. correr o chat, porque tem um Vamos ícone. ver se ela vai conseguir. Acho que vai agora. Mas essa é uma reinvenção também, fazermos tudo pela tecnologia, né? É, É, Então, verdade. não tem problema. As para quem primeiras não vezes que eu tive. nasceu na era da tecnologia, isso é um desafio, né? É, Nós somos analógicas, né? Eu aprendi depois eu Então, brinco que é praticamente um IG discado, né? Então, a gente ficava ouvindo, a gente é dessa época, né? E eu acho que mesmo a nossa formação, né? Enquanto a Ariane não entra, eu acho que uma das coisas importantes é que a própria formação docente, né? Não nos ensinou a lidar com os recursos tecnológicos, com as redes sociais, né? A gente aprende a lidar com redes sociais de uma maneira muito pessoal, né? A pandemia nos fez olhar para as redes sociais, para todos os recursos de uma maneira mais profissional, né? E aí vem todas as discussões que com certeza você, a Ariane também vão falar das dificuldades, né? Vai desde você ter o equipamento, uma internet que segure, né? Você está fazendo isso, número de horas que a gente
teve que trabalhar. Então, assim, são tantas coisas que eu acho que 1 hora é pouco, mas eu acho que vai poder suscitar essa discussão com pessoas que estão aí, né? A Ariane que está numa rede pública, você que eu sei que pesquisa essa área, então acho que a professora Sueli também, que transita aí com a educação infantil. Ariane, pede de novo que eu libero para você, sem problema nenhum. Fique tranquila, tecnologia é assim mesmo. E talvez tentar pelo celular, não sei se ela está tentando pelo computador, que às vezes pelo celular. Eu sempre vou. Celular eu acabo achando mais fácil para a gente, né? A Suelen vai participar, porque o Instagram ele libera para 4 pessoas, né? Então eu tenho que aguardar a participação da professora Ariane, que é aqui de Ribeirão também. Como que tá? Você é de Araraquara, né, professora? Na verdade, eu sou de Ribeirão Preto. Ah. Eu atuei na Unesp em Jaboticabal durante 10 anos e o ano passado eu pedi transferência para Araraquara e retomei no curso de pedagogia. Ah, tá. Porque as realidades, né, de cada município estão bem diferentes, né? Sim. Então, assim, a gente vê que Ribeirão ainda não, que eu saiba, ainda não voltou, o pessoal da prefeitura, o estado já estava aí trabalhando, alguns municípios estão tentando retomar, então, assim, cada um tentando se organizar, mas eu acho que a educação ainda acaba sempre deixando para depois, né? A gente poderia fazer melhor uso do tempo, né? Até do tempo que nós ficamos afastadas da sala de aula, né? Exatamente. Né? Vamos ver se a Ari... Se... Ela não mandou nenhum recado, né? Eu poderia até tentar. Não. Ela falou disse que estava no celular e que estava tentando de novo. Ah, tá. Aí o pessoal que está entrando, se quiser mandar as perguntas durante a fala, tanto da professora Tatiana quanto da professora Ariane, mandem. Agora ela vai entrar. Que bom. Agora deu certo. Ela vai estar entrando junto com a gente. Eu aceitei, Ariane. Ué. Eu estou aceitando e não está liberando para ela. Ariane, tenta de novo. Porque ela pediu, eu liberei, mas... Vamos ver. O que é que pode estar acontecendo? Aí hoje o time é bom, professor, aí, ó. Pessoal que entende de educação infantil, pessoal que pesquisa educação infantil, né? Querendo, o pessoal às vezes não dá o valor necessário, mas é a base para tudo. Ai, conseguiu. Nossa, professora. Boa noite, aleluia. Boa noite. Boa noite, Ariane. Prazer em conhecê-la, não te conhecia, só a Tati. A Tati já é... Prazer é todo meu. Prazer é meu, Sueli, Luciana, Tati, boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada por aceitar o convite. Né? Então, acho que não vamos esperar mais, vamos dar a palavra para vocês, professora Tatiana e professora Ariane, né, que pesquisam, estão com a mão na massa com a educação infantil, vão poder discutir um pouco a questão da rede pública, né, e aí a gente tentar também puxar essa realidade, o que a gente pode fazer, sugestões importantes que a gente pode dar, né, e sempre eu acredito que a gente tem que tirar algo bom de todos os momentos que a educação passa, né, a gente tem que tentar aprender com os erros, para que a gente consiga, né, fazer melhor e diferente. Eu acho que a ideia é sempre melhorar. Né? Então, eu passo a palavra, não sei se a professora Tatiana que vai começar falando, ou a Ariane,
mas a palavra está com vocês e quem quiser mandar pergunta, a gente vai anotando, depois passa a pergunta para elas, tá bom? Tá, joia. Obrigada, Luciana. Eu vou perguntar para a Ariane, que é professora, eu vou deixar ela escolher. Se ela é professora de educação Você que infantil, se ela sabe, quer Tati. começar. Você que sabe, se quiser, eu começo. Tudo bem. Então tá, vamos começar por você, porque eu vou trazer alguns tensionamentos depois, e aí eu acho que já emenda para as perguntas no final, eu acho que talvez, e vou falar um pouco da rede privada também, do que eu tenho acompanhado, tá? Então vamos lá. Ok, então. Então vamos lá. Eu trabalho já na rede municipal de Ribeirão Preto há 9 anos, né? Um tempinho já, uma caminhada, sempre na educação infantil, crianças de 0 a 3 anos, em creches, né? Que em Ribeirão é Centro de Educação Infantil, são as 6. E aí eu vou falar um pouquinho então para vocês da experiência que eu tenho na minha unidade. A rede é bem grande, as escolas têm uma autonomia para trabalhar e para optar pela melhor forma que atende a sua comunidade escolar. Então eu vou falar pela minha unidade, pelo que a gente tem feito, tentado fazer, né, nesse tempo de pandemia, porque a gente vai tentando, errando e acertando, né, porque ninguém estava preparado para isso. O ensino remoto, não existe educação infantil à distância, a gente sabe que não existe. O ensino remoto não é e nunca vai ser o ideal, muito menos na educação infantil, mas ele era uma alternativa, a única alternativa da gente manter esse vínculo com os alunos e manter o vínculo com as famílias. Então, como equipe pedagógica, o que a gente tem feito é um planejamento por segmento, né, remotamente. Nós, professores ainda de Ribeirão Preto, não voltamos ao presencial, então a gente tenta fazer esse planejamento por segmento. As turmas de berçário fazem dos berçários e as turmas de maternais fazem para os maternais. Sempre tentando seguir a BNCC, né, o referencial curricular da rede, que nós temos também o referencial. Então, a gente sempre tenta pensar as atividades de acordo com as idades e de acordo com esses documentos também que regem, né, as diretrizes nacionais. Então, a gente sempre leva em consideração esses documentos e também a comunidade que a gente atende. Nesse trabalho que a gente faz de planejamento, tem sido feito normalmente por mês ou quinzenal, e daí a gente dá sempre preferência para as atividades lúdicas, para trabalhos voltados mais à criatividade, e como eu disse, trabalhando por projetos. A gente tem evitado bastante nesses últimos tempos, né, trabalhar as datas comemorativas de forma isolada, de forma não contextualizada. A gente acredita que já não é mais a melhor forma de trabalho. Às vezes alguma resistência por alguns docentes, né, que ainda gostam de trabalhar essas datas, mas o que a gente tem feito é tentar contextualizar dentro dos projetos. Por exemplo, se eu vou trabalhar o dia do índio, eu não trabalho só no dia do índio pintar o rostinho da criança mais. Mesmo por via remota, a gente teve como desenvolver um projeto, todo um projeto de cultura indígena, de mostrar um pouco como é cultura, de trabalhar com respeito, né, esse tema. E assim como nas outras datas comemorativas também, a gente tem feito de forma mais contextualizada. Ou então, se não for uma data muito significativa para nós, que a gente acha que não vai ser interessante trabalhar nessa forma remota, a gente não trabalha ela. Nós temos feito também, né, para conseguir chegar a essas famílias, vídeos. A maioria dos professores agora, né, se tornou um youtuber ou, né, um influenciador digital, porque a gente faz de tudo para chegar nos pais, né, e nas famílias. Então, nós temos feito vídeos, muitas vezes nós pegamos alguns vídeos também que já tem pronto nas plataformas, da melhor forma possível que oriente esses pais como trabalhar com essas crianças em casa, né? Nós sabemos que os pais têm alguma dificuldade, a maioria tem dificuldade, e a gente entende, porque
essa parte pedagógica não é função dos pais, ela é nossa, dos professores, nunca vai ser dos pais. Então a gente entende isso e a gente faz de tudo para facilitar ao máximo para essas famílias, visando sempre que elas consigam realizar o mínimo de atividades com as crianças, né? A gente sabe também da importância da realização dessas atividades para o desenvolvimento dessas crianças. Então já não está tendo a interação, que seria na escola, mas pelo menos né, as atividades pedagógicas ali realizadas no ambiente familiar auxilia no desenvolvimento também dessas crianças. Então, além dos vídeos, algumas escolas, na minha escola não foi necessário, porque todas as famílias têm acesso à internet, mas em algumas escolas da rede, como eu converso com colegas, que onde tem famílias que não conseguiram o acesso, eles optaram por material impresso. Então, os professores preparam esse material e entregam ou mensalmente ou quinzenalmente. E aqui com o material impresso, eu só queria deixar bem claro que não é aquela folhinha xerocada, né, de antigamente, mimeografada, não é esse tipo de material impresso. O material impresso enviado é um material de orientação da atividade aos pais, não é uma folhinha para criança. Então, vai a orientação do que tem que ser realizado com a criança, vai, às vezes, o material, né, que essa família vai precisar para realizar essa atividade, bem como alguns materiais também que foram distribuídos já no começo do ano pela unidade para as famílias que optaram por receber. Então, nós sabemos da dificuldade das famílias também, né, na aquisição de materiais, nós somos uma rede pública, a gente não pode esperar que as famílias, né, invistam em materiais de valor alto, né, e fiquem comprando esses materiais. Então, a escola ofereceu um pouco de material. E nas nossas atividades também, a gente sempre tenta dar prioridade para aquelas atividades que trabalhem com materiais de baixo custo, de fácil acesso, principalmente materiais recicláveis, né, que são fáceis da família conseguir. E pelo menos nas famílias que realizam atividades, eu tenho notado que é mais fácil quando a gente pede coisas, né, que tem em casa, e principalmente de material reciclado, eles já realizam com mais facilidade, mais tranquilidade. Então, a gente não costuma pedir materiais caros, né, e eu também, nas minhas aulas, pelo menos, não costumo pedir muitas atividades que envolvam ingredientes, por exemplo, já cheguei a usar, mas agora eu tenho evitado farinha, arroz, esse tipo de coisa, pensando na realidade das famílias que eu atendo. Então, como que eu vou pedir para as famílias utilizarem comida, né, que é uma coisa que está tão cara nas atividades da escola? Então, eu acho que eu não tenho o direito de exigir esse tipo de atividade com esse tipo de material. Então, a gente está tendo um pouquinho de cuidado e nas nossas conversas, né, nós docentes, a gente está sempre pensando no que é melhor para as famílias, no que é mais fácil, e também ouvindo esses pais, né, do que é necessário para eles, o que pode facilitar a vida deles, a gente sempre pergunta, e aí nós vamos caminhando dessa forma. Outra questão que a gente tem adotado, né, pelo menos na unidade, é dar o retorno dessas devolutivas para as crianças em forma de áudio, porque nossas crianças não sabem ler. Então, ou nós gravamos um vídeo, né, rápido, curtinho, ou nós enviamos um áudio parabenizando a criança pela realização da atividade, e aí os pais colocam para as crianças ouvirem. Normalmente eles gravam áudio também, né, com o retorno, mandando beijo, agradecendo e tal. Então, a nossa interação por áudio tem dado certo também. Nossa preferência é sempre por áudio ou vídeo, para que eles tenham acesso, né, não só os pais. Tô seguindo uma colinha aqui para não me perder, tá? E aí a gente vai na parte de atenção às famílias, que é, né, a nossa preocupação é com toda a família da criança, não só com a criança. E a gente tem atendido em horários não regulares. Então, eu acredito que seja geral, de todos os professores, não só de educação infantil, que o nosso atendimento agora ele é quase que 24 horas. Então, a gente
entende que as famílias, na grande parte, né, trabalham o dia todo. Então, a gente tem feito um esforço para poder atender esses pais quando necessário, quando eles precisam, à noite, muitas vezes, de final de semana, de feriado. A gente faz esse esforço porque a gente entende que a gente precisa manter esse vínculo e que a gente entende a dificuldade dos pais. Então, não é nosso horário, não é nossa obrigação. Pode ser que tenham professores que realmente não queiram responder, né, nesses horários, e também está tudo bem. Mas, na maioria, pelo que eu vejo, a gente tenta fazer um esforço para atender essas famílias, mesmo que não seja em horário regular. Em horário regular, né, comercial, a escola continua aberta, com a secretaria funcionando, né, secretários e diretores continuam abertos, continuam atendendo as famílias. Nessa parte de atenção às famílias, a rede de Ribeirão Preto está oferecendo Marmitex também, às famílias que optaram pelo recebimento, né? Então, não faz muito tempo, faz pouco tempo, mas já está oferecendo esse alimento, né, por aluno. Então, nós, professores, também instruímos os pais quanto à retirada desses Marmitex, auxiliamos, né, nos questionários que eles tiveram que preencher, né, nos formulários para retirada desses Marmitex. Então, nosso auxílio vai além de atividade pedagógica e a gente auxilia a família como um todo, pensando sempre no bem-estar desse aluno e no bem-estar dessa família. Quanto à participação dos alunos, infelizmente, ela tem sido baixa, né, um baixo retorno de devolutivas. Eles devolvem sempre por fotos ou vídeos, mas é uma porcentagem pequena. E pelo que eu converso com os colegas, a nossa unidade também fora da nossa unidade, tem sido baixa devolutiva em todas as unidades, infelizmente. Do início do ano para cá, ainda mais baixa, né? Depois de julho, agora, pelo menos na minha turma, eu notei uma baixa adesão ainda. E é aquilo que eu tinha falado no início. A gente entende que os pais trabalham e a maioria alega que tem dificuldade para conseguir acompanhar os grupos, né, de atividades. Muitos têm mais de um filho, então tem que acompanhar, às vezes, 2, 3 grupos. Tem um celular, então chega à noite, tem um celular, tem 3 filhos, eu vou optar por quem, né? Então, na educação infantil, a gente entende que, por não ser obrigatória e por não ser, né, alfabetização, ensino fundamental, eles dão preferência sempre para os mais velhos que estão, às vezes, em fase de alfabetização já, ou no ensino fundamental. E aí as crianças de educação infantil já vai diminuindo esse acesso, né? Mas, como eu disse desde o início, a gente faz o possível como docente para atender essas famílias, para atender essas crianças. Estamos sempre disponíveis para as famílias. Eu já fiz live, né, com os meus alunos, com a minha sala. A gente tenta também observar esse tempo de tela, porque as crianças, né, já antes da pandemia, elas já vinham, né, muito expostas à tela. Então, a gente sempre manda vídeo curtinhos. E quando eu fiz a live também, fiz uma live bem curtinha, só para falar um oi com eles, e foi muito legal. E aí já falei com os pais. A gente tem essa preocupação também, né, com o uso de telas. Mas a gente vai tentando, né? É sempre assim, tentando, errando, acertando. E nesse caminho a gente espera que a gente consiga manter o vínculo com as famílias até que seja possível o nosso retorno às atividades presenciais. E é isso, gente. Obrigada. Eu queria, antes de passar a palavra para a professora Tatiana, eu queria pontuar. Uma professora colocou, né, que ela está emprestando até livros para a família, né? E que ela também acha super importante isso que você colocou, que são as devolutivas para as crianças, né? Então, que até para se manter o vínculo, né, Ariane? Se você não tem essa devolutiva, que seja pela voz, que seja pela imagem, a gente fica muito longe dos pequenos, né? Então, assim, e você tocou em alguns assuntos que para mim são importantes, né? Essa jornada diferenciada que os professores tiveram que ter, né? Então, assim, não tendo um horário, porque quando a gente é da rede, a gente sabe
que tem aquele trabalho docente que a gente faz realmente fora de casa, mas a pandemia fez com que a gente tivesse um horário realmente praticamente 24 horas por dia. E também, depois eu gostaria, depois que a Tatiana falasse, que você comentasse se vocês têm discutido, né, quando houver o retorno, quais são as mudanças, né, que a SEI, que a educação infantil, está pensando, né, nessa relação escola, aluno, família, porque agora ficou bem claro o quanto que a gente precisa das famílias junto com a gente, né, mesmo que seja de uma maneira que nem você disse tão bem, que reconhecendo as limitações, não dá para ser como a gente gostaria, até por questões socioeconômicas, mesmo de condição de aprendizado mesmo, os pais não foram educados para fazer esse papel, que é o nosso do professor. Então, eu gostaria que depois que a professora Tatiana falasse, se você pudesse colocar alguma coisa sobre isso. Professora Sueli, não sei se quer colocar alguma coisa agora. Quero ainda que você comente, se possível, quais foram as suas dificuldades, na verdade, do grupo, né, da sua escola, com essas famílias, sabendo que, na maior parte das vezes, a gente conhece as famílias superficialmente, a gente não conhece em profundidade todos os problemas que eles possuem, né? A gente sabe que a criança ela não se despe da sua realidade, da sua história para vir à escola, né? Para estar na creche, como é o seu caso. Mas quais as dificuldades que vocês tiveram que enfrentar, muito provavelmente, para poder fazer essas adaptações que agora você já relata, né? Então, se tiveram que fazer a escolha pelas atividades presenciais, impressas, né? Que tipo de observações vocês tiveram que fazer, que tipo de levantamento para poder fazer essas adaptações depois, na medida do possível que vocês estão tocando agora, né? Que tipo de ajustes foram necessários, sabendo, todo professor sabe, né? A gente conhece superficialmente, mais do que isso não, né? Tá? Pode deixar. Você quer começar e aí a gente fala tudo no final, Tati? É porque agora a Tati vai sacudir o abacateiro. Presta atenção. Então, eu não sei qual que é melhor, a Ariane já falar, porque depois aí ela incendeia. Vamos. Quer que eu responda? Então tá. A Tatiana arrasa, né, gente? Vamos lá. Sobre o retorno, né, que a Sueli falou. O que a gente tem discutido mais são os anseios, né? A gente tem muito mais dúvidas do que certezas. Então, a gente só sabe que não sabe como vai ser. Eu acredito que esse vínculo que a gente teve mais forte com as famílias pelo WhatsApp, né, que no caso é a ferramenta que a gente usa com as famílias, eu acredito que vai se manter. Até porque pode ser que volte de uma forma ainda escalonada, né? Não totalmente presencial. Então, algumas crianças em casa, por grupos, a gente ainda não sabe como vai ser, a rede não se organizou em relação a isso, pelo menos não orientando os professores, então a gente não tem certeza quanto à quantidade, né? A porcentagem. Então, a gente acredita que esse vínculo mais, assim, né? Próximo das famílias pelo telefone talvez ainda continue. E eu também não vejo problema em continuar, eu acho que a gente fica mais próximo, e aí, como a Sueli falou, a gente consegue entender mais a realidade, né? Às vezes a mãe ali na porta da escola não consegue falar muita coisa, mas pelo celular ela, né, manda um áudio, manda uma mensagem, já fica mais à vontade de te falar quais são as dificuldades dela, o que está acontecendo, né? As dificuldades da família. Isso já pode ser um resquício, inclusive, de uma coisa muito boa que fica aí de todas essas dificuldades que vocês enfrentaram, né? Sempre houve muito preconceito contra o uso de WhatsApp, né? De grupos familiares na educação, né? A gente trabalha com educação há muito tempo e grupos de alunos sempre tem uma certa assim, discordância. Tem professor que topa, tem professor que não topa, tem coordenador que indica, tem coordenador que não indica, por aí vai, né?
É, ainda, eu acredito que ainda vai ter, assim, tem resistência, né, por parte de alguns professores, mas eu acredito que nesse sentido a gente tenha se aberto um pouco mais em relação a isso, e talvez seja algo que venha para ficar. Pelo menos eu acredito que em alguns pontos facilita bastante a comunicação com as famílias, né? A gente não fica mandando recado, a gente está falando ali direto com a família, e aí fica mais interessante também essa discussão. Então, quanto ao retorno, a gente tem mais dúvidas do que certeza. Eu acho que não vai ser como antes, porque nada vai ser como antes, né? A gente vai é, adaptar e valorizar coisas que antes a gente não valorizava. A gente também tem uma certa expectativa de que o trabalho do professor, pelo menos na educação infantil, seja mais valorizado, seja mais bem visto, né? Porque agora a gente está expondo bastante para as famílias que nós planejamos as nossas atividades, que é tudo feito de forma pensada e não de forma imediatista, né? Não é aquela coisa jogada. Então, nós estamos colocando para as famílias que nosso trabalho docente com as crianças é todo planejado, né? As atividades são pedagógicas e têm um objetivo. Todas têm um objetivo de desenvolvimento com as crianças. Então, a gente tem deixado isso bem claro com eles. Eu acho que a gente espera realmente que nós sejamos um pouquinho mais valorizados, né? Entendendo o lado das famílias, esperando que eles também entendam o nosso lado, o lado dos docentes, né? Que entendam a necessidade e a importância da educação infantil como educação infantil. A escola tem um papel assistencial, a gente sabe disso, é uma rede de assistência, né? Tem o seu papel dentro da rede de assistência à criança, mas nós temos o nosso papel pedagógico, que também é muito importante. Então, a nossa expectativa é de também ser um pouquinho mais valorizado. A gente tem um contexto político muitas vezes que não ajuda, né? Falo assim no geral, mas a gente tenta aí mostrar que nós estamos fazendo o nosso trabalho e planejando da melhor forma possível para atender essas famílias. E das dificuldades, né, que a Sueli perguntou, foi realmente nesse diálogo com as famílias. Sueli, a gente percebeu, né, conversando com as famílias, o que podia ser feito, o que seria melhor ou não. Existe a tal da busca ativa, né? Alguns gostam do termo, outros não. E a escola está sempre tentando ali entrar em contato com aquelas crianças que não estão frequentando ou que não respondem. Na nossa escola, como eu disse, a gente não teve esse problema, né, do não acesso à internet, mas as escolas que tiveram optaram pelo material impresso, e pelo que me relataram também tem dado certo, as famílias buscam, as famílias, às vezes até mais do que as famílias que estão online, essas que vão buscar o material, às vezes tem até um retorno melhor, elas realizam a atividade, né, de acordo com alguns colegas. E é isso, a gente foi tentando, né, junto com as famílias, procurando saber a dificuldade, tentando reorganizar o nosso trabalho a todo momento, de forma a atender a necessidade dessas famílias. E eu acho que fica também daí uma lição, né, para nós, que a gente precisa dessa proximidade antes de ter uma catástrofe, porque também esperar para tudo acontecer, para depois correr atrás de prejuízo, acabou demorando muito para que a gente pudesse, né, se organizar como vocês colocaram, como você colocou, né? É isso. Então, agora acho que a gente pode passar a palavra para a professora Tatiana, né? E o pessoal fazendo os comentários, a Ariane falando que o Zap realmente é mais rápido, a Alexandra fez o comentário, a professora, acho que a Eliana, falando que realmente a educação infantil não é só cuidar, né? Então, assim, o pessoal está reforçando toda a sua fala. Então, professora Tatiana, pode vir com a sua fala, como diz a Sueli, de incêndio. Vamos ouvir. Eu vou tentar sacudir o abacateiro, como disse a Sueli. Bom, gente, obrigada, boa noite. Queria dar boa noite também para o pessoal que está aí, que tem um meu querido também assistindo. Bom, tema difícil e ainda suscita discussões acaloradas, né? A
primeira questão que eu ia trazer é que não é possível a gente falar de ensino remoto no público e no privado, dadas as condições bem diferentes de execução do público e do privado. A Ariane mostra uma... Aliás, gostei muito de ouvir a Ariane, porque a Ariane está muito, né, vibrante, aí estou muito feliz, Ariane. Digamos assim, é que eu venho acompanhando o ensino remoto desde o ano passado, em diferentes fóruns, desde o ano está em São Paulo, pessoal aqui no interior, diferentes cidades, eu supervisiono estágio, então eu estou com contato com uma rede muito grande de escolas, né? Então, eu já quero dizer que a gente conhecer que a gente está numa situação super peculiar, que foram tomadas várias incertezas, né? Com impactos na saúde emocional, física e financeira da população. E a minha fala aqui não é culpabilizar um ou outro, mas a gente tem que olhar um pouco criticamente algumas coisas que aconteceram e ainda estão acontecendo. Tá? Eu não sei, eu estou ouvindo um eco muito grande, eu não sei se tem que fechar um microfone. Será que é meu? Tem... Peraí, eu vou pôr o fone, que às vezes ajuda. Eu não sei, tá vindo um eco, mas eu vou falando enquanto isso. E aí, assim, eu acho que a pandemia evidenciou o que a gente já sabia, a fragilidade da relação da escola com a família. A gente tem diferentes situações em que escola culpabiliza a família por uma falta de presença, a escola tem uma demanda que muitas vezes ela não corresponde à realidade das famílias, então a gente tem observado muitas críticas às famílias e as famílias também tensionando a escola, né? De diferentes formas. No caso da rede privada, a gente tem visto famílias tentando pautar o trabalho da escola, muitas vezes por conta de falta de diálogo, de um diálogo inicial, né? Isso eu vou trazer um pouquinho. E essa situação toda tem aprofundado, quando a gente pensa em termos de Brasil, o abismo entre as crianças da escola privada e da escola pública, porque o retorno e o acesso, na média, ele é muito baixo, né? A situação que a Ariane vivencia de ter o contato com as famílias é uma situação mais atípica numa cidade muito rica como Ribeirão, apesar, né, da miséria que a gente, enfim, enfrenta aqui também. Queria primeiro chamar a atenção para uma coisa. A gente fica falando ensino remoto, mas a gente luta há muitos anos para não chamar de ensino infantil, tanto é que na legislação a gente chama de educação infantil, porque ela tem um conceito mais ampliado de formação integral da criança. Então, a gente já tem um problema aí quando a gente fala ensino remoto dentro de uma concepção mais alargada de educação infantil. No caso das escolas privadas, o que a gente observou no início da pandemia? Muitas escolas de educação infantil foram fechadas, né? Porque tanto pela perda de ganho das famílias, quanto porque muitas famílias não viam sentido naquela educação remota. Então, a gente tem muito registro de fechamento de escola e demissões, né? Aí, o que a gente percebeu também ao mesmo tempo? As escolas, para se manterem vivas, elas precisavam mostrar, eu vou usar uma expressão aqui, não é a melhor, mas mostrar o serviço, né? Então, elas começaram a trabalhar com um volume de atividades desproporcional, né? Então, a gente tem vários relatos de uma transposição do presencial para o virtual sem ajuste, para querer dizer que está funcionando no tempo que ela funcionava no presencial, né? Então, o que a gente tem pensado, passou por cima, né? Para manter a sua sobrevivência, passou por cima do que a gente tem de conhecimento científico, a gente acabou aumentando o tempo de crianças, eu estou falando da rede privada ainda, né, nos dispositivos eletrônicos por conta dessa migração da lógica. Eu estou olhando aqui também um esqueminha para não me perder. Eu tenho registro de famílias de classe média que precisaram comprar um computador a mais
Por quê? Pai trabalhando remotamente, mãe trabalhando remotamente, e as crianças precisavam trabalhar, ficar online. Eu estou falando de educação infantil, hein? Mais de 1, 2 horas online com a escola, né? Então, a gente começa a romper alguns princípios, quebrar alguns princípios que a gente defende na educação infantil, que já já eu vou retomar, né? Então, o que eu percebo que aconteceu, então, na rede privada e em algumas redes públicas? Eu falo algumas porque a realidade da rede pública é muito mais diversa do que da rede privada. A rede privada a gente achou, né, tem meio um padrão. Muitas escolas não dialogaram com a família, como a Ariane fala, de tentar entender qual é a realidade da família, qual é o acesso da família. Elas simplesmente implantaram seus projetos a fórceps. Então, pressupondo que tem uma pessoa disponível para acompanhar essa criança durante o dia, porque como é que eu vou deixar uma criança numa aula online da educação infantil às 8 da manhã? Eu estou pressupondo que alguém não trabalha nessa casa, né? E aí, o que a gente tem? A gente sabe, né, que em diferentes situações familiares, essa criança não pôde ser acompanhada. Né? E nesse momento a gente começou a perceber, e eu colhi, inclusive, né, em supervisão de estágio, o começo dessas tensões entre família e escola. Essas tensões entre família e escola aparecendo tanto nas aulas online quanto nos grupos de WhatsApp. Né? E eu percebi a ausência da gestão em mediar esse tipo de coisa. Então, a gente começa a registrar todos esses eventos e a gente começa a perceber depois, né, o que faltou ali. Muitas vezes é a mediação da gestão. No caso da rede pública, a gente só vê que as famílias simplesmente não respondem, pelos motivos que a Ariane já elencou. Né? As crianças, e aí tem uma outra coisa que eu achei muito curioso, né? Muitas vezes em palestras, em discussões, a gente vê um discurso muito voltado para a classe média falando que a criança está isolada, né? Enquanto a criança foi isolada, enquanto a criança das classes populares, elas ficaram pulando de um lugar para outro. A gente ampliou, inclusive, uma rede de cuidadores informais, porque essas famílias, principalmente nas regiões periféricas, essas crianças tinham que estar em algum lugar, né? Então, a gente tem registro principalmente nos grandes centros, né? Então, essa realidade também é super múltipla. Então, eu acho que, por um lado, a gente observa uma tentativa super legítima, né, da escola, dos profissionais, mas alguns equívocos que são permeados por antigas práticas, como essa de não escutar a família. Então, eu acho assim, não sei se foi nesse sentido que a Sueli falou, se a gente não fizer agora, vai ser uma catástrofe. Eu acho que a pandemia deu um recado muito bom para a gente, que a gente precisa, principalmente dos gestores, porque eu acho que são as gestoras, né, na maioria na educação infantil, que tem que fazer essa mediação e não deixar só os professores na linha de frente tentando resolver esse tipo de problema. E eu tenho percebido e colhido informações de professores que a gestão se encontra muito ausente desses processos de mediação. Depois que os professores se colocaram, enfim, nos meios, como é que eu posso dizer, junto às tecnologias, né? E ouvir a família, eu não estou querendo dizer que é a família pautando o pedagógico, porque a família não tem, né, conhecimento para pautar o pedagógico, mas é entender a realidade objetiva dessas famílias, sejam elas pobres ou de classe média, tá? Bom, voltando na rede pública, eu queria destacar, eu tinha até escrito, mas eu acho que depois que a Ariane falou, a gente tem defendido muito, os movimentos sociais, os pesquisadores da educação infantil, essa manutenção de vínculo, esse entendimento que não pode ficar tantas horas, enfim, nos meios digitais, que não existe aula remota, transmissão ao vivo com aula para criança da educação infantil, porque a gente tem registro disso, né, que isso aconteceu.
a promoção de interação com os coleguinhas, porque muitos sentiram falta dos coleguinhas, e talvez essa tenha sido uma das grandes, assim, uma das grandes rupturas para essas crianças, né? E, enfim, caminhando aqui, a gente defende muito na direção do que a Ariane relatou que eles estão fazendo na unidade dela, né? Teve também uma outra realidade de famílias contratando pedagogos e pedagogas para acompanhamento pedagógico, muita crítica vinda de escolas, mas o que eu acho super legítimo, porque a família, ela se vê que não tem condições de fazer esse acompanhamento pedagógico, né? Eu acho que, às vezes, eu entro em algumas discussões que as escolas estão supondo que a família é capaz de fazer algo que a gente é formado para fazer. E tem que ter muito cuidado, porque senão daqui a pouco a gente naturaliza um homeschooling, né? E acha que realmente a família, professor não precisa existir. Então, é legítimo, tem seus riscos, mas enfim, as famílias procuraram e não foram poucas, né? Eu tenho várias alunas da pedagogia trabalhando com isso, né? Acompanhando as crianças e, inclusive, nos grupos de WhatsApp das escolas para poder dar apoio a essas crianças. E, bom, em relação aos grupos de WhatsApp, né? Teve um fenômeno que aconteceu, imagino que na rede privada eu não tenho registro, mas muitas escolas, os professores abriram grupos de WhatsApp que os pais não podiam interagir e só os professores podem mandar mensagem. Ou seja, não tem troca com família. É uma relação estritamente burocrática para mandar atividade. Eu fiz a minha parte, mandei atividade. E os pais mandam no privado o retorno, que também é baixo, como a Ariane falou. Mas um grupo de WhatsApp que só tem um caminho de conversa, não tem um retorno, eu não sei se ele está cumprindo a função dele. Eu sei que grupo é difícil, eu sei que é super complicado fazer a mediação, mas esse é o sistema que a gente tem, né? É a forma que a gente tem de comunicação. E essa comunicação, frequentemente, tem sido de uma via só, né? No caso desses grupos. Então, que passam orientações para as famílias e basta. Algumas escolas postam só as atividades sem orientação, tá? Outra questão que eu queria entrar, né, que eu vi como supervisora de estágio, uma preocupação com horas letivas. Então, eu acho que algumas coisas a gente às vezes pensa, essa pandemia veio para a gente ressignificar um monte de coisa, outras não. O apego à hora letiva, ela me parece bastante surreal nessa situação de vida virtual, porque mesmo as aulas na universidade não conseguem ser dentro da lógica do presencial, né? Então, isso também foi uma coisa que me espantou, essa preocupação exacerbada muito mais com o dar atividade do que se preocupar se as crianças estão realmente aprendendo. Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar atento também. Notícias de envio de material para as famílias imprimirem, ou professores imprimindo material, isso também. A gente sabe que vários municípios deixaram as suas equipes desassistidas. Então, eu estou aqui fazendo um panorama um pouco catastrófico, mas é um registro que a gente tem. A gente vai precisar, a partir disso, pensar no que a gente viveu para pensar o retorno, né? A gente não pode pensar o retorno sem considerar como que a gente tocou esse ano, né? Bom, tem uma outra questão que eu queria trazer rapidamente, que é a seguinte, né? As redes, elas já vinham com esse problema, e aí eu estou falando privada e algumas públicas, que parecem conhecer o currículo da educação infantil, porque vem importando do ensino fundamental um modelo cartilhesco, desconectado, baseado em apostilas, dentro de uma lógica bancária. O Paulo Foch, ele usou uma expressão que eu gostei muito, essa coisa de mandar as apostilas, os livros prontos para as famílias como pedagogia de livro, né? Que são atividades, assim, planejadas por uma criança que não é aquela criança que está recebendo, né? Ela é uma criança fictícia.
Não considere absolutamente o cotidiano daquela criança. Então, aquilo que a gente tem de mais precioso, defendido na educação infantil, que é a articulação do conhecimento historicamente acumulado com o cotidiano e as experiências da criança, o trabalho com as diferentes linguagens, ele desapareceu. É um foco em português e matemática. Como disciplina. A própria BNCC já derrubou isso. São campos de experiência. Campos de experiência não são disciplinas. Então, a gente está vendo as pessoas se organizarem na educação infantil usando a lógica de disciplina como campo de experiência. Né? Esquecendo o trabalho com as outras linguagens, com as outras áreas de conhecimento, foco em português e matemática. Ou seja, muitas vezes a gente pergunta para as equipes e eles estão ainda dentro de uma lógica da educação infantil para preparação para o fundamental, inclusive no período remoto, quando reduz as atividades para matemática e português. Né? Bom, vou caminhar mais aqui só um pouquinho para já encerrar, para a gente conversar. E uma outra coisa, né? E num grupo de alunos de São José dos Campos, eu perguntei, assim, o ensino, essa atividade remota na educação infantil, está considerando, inclusive o que está na base, né? O conviver, o brincar, o participar, o explorar, o expressar-se e o conhecer-se. Porque se não está fazendo isso, a gente está completamente fora do que está faltando. Né? Então, eu vejo que, pelo menos aqui na região, no interior de São Paulo, que eu tenho mais contato, a gente não tem feito isso. Não tem tido uma preocupação com os aspectos físicos, afetivos, intelectuais, linguísticos e sociais. Ainda predomina um foco no papel, na produção de atividades em papel, porque eu preciso mostrar para a família precisa ver o que está fazendo. Numa relação de cliente, eu não vou usar a expressão clientelismo porque não é esse o conceito, mas assim, meio de prestador de serviço mesmo, assim, que eu acho extremamente complicado, né, que muitas escolas se colocam. E, bom, eu vou já fazer esse gancho, porque, para encerrar, o que a gente já vinha observando? Uma lógica disciplinar do ensino fundamental invadindo a educação, inclusive o universo dos bebês, com a compra de apostilas. Essa rigidez no planejamento foi vista em muitas redes privadas e públicas. E eu temo que a gente volte dentro dessa lógica com um livro didático ainda mais grave. Eu vou até chamar, que eu acho que futuramente vocês podem abordar isso, o livro do PNLD que o governo federal está distribuindo, que está dentro de uma lógica de cartilha, né? Com foco em português e matemática. Então, qual que é meu medo? Um livro pronto, com atividades fechadas, que não dialoga com a experiência da criança, com os ritmos de desenvolvimento, para ser desenvolvido em tempo determinado. O mesmo que a gente encontra nas séries iniciais, que o professor muitas vezes não consegue ajustar o tempo da turma, porque tem um material ali, ó, cronometrado para entregar primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre. A gente vem criticando essa lógica, e eu acho que é hora da gente tentar combater essa lógica no retorno. Porque imagina, num retorno que a gente não vai ter uma retomada, pelo que eu tenho observado, no caso, aí já é mais para séries iniciais, né? Mas não há uma preocupação em retomar daquele momento que a criança saiu da escola, porque tem criança que depois que saiu da escola não teve contato. Eles estão dando continuidade aos processos. Então, você tem uma criança que ficou com 2 anos e 3 anos em casa. Ela vai chegar com 4 anos na pré-escola. Nós vamos entregar uma apostila para ela, colocar sentada 4 horas e falar, continua, porque nessa hora aí você tem que trabalhar. Enfim, a minha esperança é que a gente
consiga ir na direção do que a Ariane falou, de ter mais dúvida do que certeza, de acolher essas crianças, seja da escola pública, da escola privada, escutar essa criança, interagir com essa criança, fazer um diagnóstico personalizado para as nossas turmas, para olhar os nossos grupos, e os professores têm autonomia de planejar a partir das características daquele grupo. E que a gente rompa com essa lógica de um planejamento maciço para uma criança que não existe. Enfim, eu já acabei falando demais, daqui a pouco vai cair a live. Mas era mais ou menos essa questão que eu queria trazer, que tem me angustiado desde o ano passado, desde os materiais prontos. Bom, eu só quero fazer uma colocação, eu vou passar para a Sueli, mas eu acho que quando você falou a questão do papel, é uma coisa que eu sempre falei, né? Os pais mensuram muito o trabalho docente pela quantidade de atividades que nós damos, né? Agora, também cabe à gestão, aos professores, a gente mudando esse olhar da família, né? Porque assim, só conversando com os pais e falando que não é a quantidade, não é papel, mas sim aquela convivência, interação, entender a importância do brincar para as crianças, que a gente vai conseguir diminuir, porque isso está na educação infantil, mas ele continua, né, na escolarização toda, né, desse indivíduo que aí é pequenininho, mas vai continuar com essa história. E eu concordo plenamente quando você fala da gestão. Eu sempre acho que a gestão meio que reflete, né, a cara de uma escola e de seus professores, da sua família. Então, assim, no momento desse, por mais que os professores tenham que lidar mais diretamente ali, porque está com o WhatsApp, está com aquela ligação, o gestor é o mediador, né? Ele tem que estar ali ajudando, que nem você falou, alinhavar esses momentos, dando até muitas vezes um respaldo para o docente para falar, olha, pera lá, não é desse jeito que a gente planejou. Mas aí volta no que você abriu falando. Não houve a discussão com as famílias para se planejar algo, né? Eu até entendo que a gente não estava esperando por tudo isso, mas pelo tempo que está esse problema, né, desde o ano passado, poderia-se ter pensado em algum momento em chamar de uma forma remota, né, para discutir com essas famílias. Então, eu queria pontuar isso, ele segue você. O Instagram tem sido bonzinho, viu, gente? Tem ficado mais um tempo com a gente, sem nos derrubar. Vai lá, Su. Então, na verdade, o que a Tati conta, né, é algo que a gente já conhece assim, há 1 milhão de anos. Parece que na educação infantil, na educação de um modo geral, acredito eu, as coisas são muito repetitivas, né? É aquela coisa que não modifica, a gente fica circulando em padrões que são ideologicamente muito valorizados. Na educação infantil, isso é um duelo eterno. A gente só hoje vê muito claramente essa questão das falhas do ensino da educação infantil de um modo geral, mas especificamente de alguns grupos, né, que escolhem esse ensino mais apostilado, mais voltado para o papel, etc., né? Agora, no meu ponto de vista, eu acho que a Tati vai concordar comigo, né? A Ariane também, Luciana também, né? A maioria do grupo, a gente tem uma questão de formação inicial e continuada para pensar em todos esses aspectos que a gente já trabalha muito mal faz muito tempo. A gente foca numa formação de professor também de uma forma bancária, para usar um termo que a Tatiana trouxe aqui. Então, nós não aprendemos a refletir. Diante de uma situação como essa que a gente viveu, o pessoal reproduziu modelos que já vivenciaram, modelos que já conheciam, né, modelos que são solicitados pela maioria, porque nesse jogo do apostilado, né, comumente a gente ouve alunos contarem que os pais querem aquela pasta super recheada, eles querem um excesso de conteúdo,
eles mesmos trazem essa cobrança, né? Principalmente de alguns grupos de classe média alta, né? A classe baixa, eu acho que ela meio que aceita em algumas situações qualquer coisa, a verdade é bem essa, né? O que vier para ele já está muito bom. O padrão de cuidado ainda é muito valorizado por esse público apenas, não se afasta muito daquele binômio que na educação infantil a gente tem. E é interessante, né, que a gente, sempre que a gente entra nessa discussão da educação infantil, parecia que a questão pandêmica aqui, ela nem estava aparecendo mais, porque são questões tão antigas. Por exemplo, conversar com as famílias sobre a importância da interação, né, sobre a valorização do brincar que vocês colocaram, da escuta, né, das diferentes linguagens, essa coisa, vamos dizer, mais lúdica no trabalho, né, desenvolvido ali, tem sido uma contraproposta de tudo que a gente vivencia enquanto pessoa socialmente hoje, né? Então, eu acho que agora, com o retorno, a gente poderia pensar junto aqui se não haveria necessidade de a gente fazer uma discussão aí extremamente profunda sobre a questão da formação desse professor, que se viu aí em palpos de aranha quando começou a fazer todo um atendimento diferente. Todo mundo se sentiu desse jeito, eu que sou do ensino superior, né, tive que aprender uma série de ferramentas que antes não dominava. Para as famílias ficou muito difícil também, porque elas também tiveram que pular miudinho, e cada um se ajustou aí mais ou menos como pôde para continuar a vida tal como era, sem que a vida fosse como ela seria. Então, eu gostaria de ouvir vocês um pouco isso, sobre a formação desse professor, a prévia antes da pandemia, tudo que a Tati coloca aí com relação a essa organização que muitas escolas colocaram já era, né, um resultado de todas essas questões. Quem trabalha com educação infantil sabe que essa é uma questão assim muito antiga. E começa essa dificuldade comunicacional que a gente tem de conhecimento, começa antes, inclusive, começa lá no nosso projeto político-pedagógico, quando, Luciana sabe do que eu vou falar, a comunidade ela não é convidada para discutir esse projeto, as famílias não são convidadas para discutir esse projeto e muitas escolas contratam um profissional da área da educação para deixar esse documento pronto, sendo que um próprio profissional da educação muitas vezes não sabe fazer esse projeto político-pedagógico, né? Então, eu e a Luciana conhecemos isso muito profundamente, a Tatiana também sei que sabe do que eu estou falando, né? Transitou aí de escola pública para escola particular, sabe bem como é que é. Então, a gente tem isso já antes, essa questão antidemocrática, essa questão de engolir goela abaixo, né? Todos esses padrões de educação que são muito antigos e que são valorizados, essa preparação, essa ideia de creche para a escola como preparação para o ensino fundamental 1, a valorização de duas linguagens apenas, que é a matemática e o português, em detrimento de todas as outras que possam existir, né? Então, eu acho que a gente tem duas questões para discutir aí. Essa questão da formação e essa questão do projeto político-pedagógico que já estava engavetado antes mesmo da gente entrar em momento pandêmico. A gente já tinha falhas aí com relação a isso. Eu queria ouvir vocês duas com relação a esses dois aspectos. Eu acho que pode aí ajudar nessa discussão. Vamos tentar segurar até acho que 8h15. Eu rezo que não nos derrubem. Rapidão. E se não der para a gente fazer tudo, fica o convite para a professora Tatiane e para a Ari também voltarem. A gente volta
com uma discussão da formação dos professores da educação infantil e do modo geral, para que a gente dê continuidade. Eu sei que é pouco tempo para tanta coisa que a gente precisa discutir, tá? Sim. Vou deixar a Ariane começar aqui, vamos ver. Então, essa parte de formação, né, é mais da Tati, mas eu vou falar um pouquinho, então, da minha experiência. O que a gente percebe, primeiro voltando lá, né, na participação de pais, realmente é um histórico de resistência quanto à aproximação dessas famílias nas escolas, por parte dos professores. Tem muita resistência, né, e de pensar como seria essa relação mais próxima. Os professores se sentem, às vezes, invadidos, né, como se esse espaço fosse somente do professor e não das famílias. E aí, nas discussões, agora no ensino remoto, a gente tem visto que não, que a gente precisa mesmo dessa parceria, e sem essa parceria as coisas não vão funcionar. Tanto no presencial quanto no remoto, sem essa parceria dos pais, isso não tem como dar certo, né? Sobre a formação, eu concordo plenamente. A gente tem uma formação um pouco deficiente, principalmente formação continuada de professores. Muitas vezes falta uma discussão coletiva, que a gente sabe que o trabalho do professor ele é essencialmente coletivo. A gente tem que discutir para encontrar soluções. E esse trabalho coletivo depende exatamente do projeto político-pedagógico da escola. Eu, como professora, posso falar, admito que levei um tempo para entender o que era esse projeto na escola, o que ele significava. E eu sei que muitos colegas não sabem nem para que ele serve, né? Nem se ele existe, nem se tem na escola, e nem para que ele serve, muito menos participou da construção desse projeto. Então, eu e a Tati aí já estamos trabalhando numa pesquisa, né? Vamos iniciar uma pesquisa que vai passar por essa questão do projeto político-pedagógico da creche, porque a gente sabe da importância que é a elaboração e reelaboração desse projeto de forma coletiva, democrática, participativa, e eu concordo com vocês também da questão da gestão, que é fundamental. A gestão tem que fazer esse papel de mediação entre família e professor e trazer essas famílias para a escola. A nossa dificuldade é nos dois pontos, tanto do professor aceitar essa família e tanto de trazer essa família, de aproximar essa família da escola de uma forma, né, mais atrativa, que ela entenda o papel que ela exerce na escola. E a minha torcida é para que isso evolua aí, pelo menos, né, desse tempo de pandemia, que a gente tenha aprendido algo e que a gente entenda que sem essa parceria as coisas não vão funcionar. A minha torcida é que para um possível, né, retorno, mesmo que não seja tão logo, os docentes e a comunidade escolar em geral entenda que tem que trabalhar junto e que essa é a melhor forma de conseguir que as nossas crianças tenham um ensino de melhor qualidade, seja na rede pública, seja na rede privada, mas principalmente na rede pública. A Alexandra está colocando aqui, né, que começou um movimento aqui, ó, no município para realmente fazer esses projetos, né, de uma forma, vamos dizer, mais democrática, o que é um grande ganho, né? Mas essa a gente sabe que não é uma prática usual, como a Tati colocou, algumas escolas particulares e também públicas, né, porque como psicopedagoga com quem coleta dados anualmente, a gente sabe que esses projetos às vezes não são nem de acesso aos educadores, muito menos às famílias, ninguém sabe o que está escrito, eles são renovados com palavras que às vezes eles não têm nem sentido. A palavra cidadão, por exemplo, dentro de um projeto político-pedagógico, se você perguntar, normalmente o pessoal não sabe definir. Então, né? Tati, é com você. Eu não vou nem precisar falar PPP, porque você já falou tudo, né, Sueli? Até o ano passado, pedindo nos estágios, ano retrasado, né, nos estágios do ensino fundamental 2, ensino médio, é um documento do Ctrl+C, Ctrl+V que não existe. Ele está só
engavetado, é um documento burocrático. Em relação à formação, eu acho exatamente, você trouxe, assim, acho que da maneira mais adequada possível, a gente está repetindo coisas e tentando atualizar modelos. Eu acho assim, a gente tem um grupo que tentou se reinventar, tentou criar, mas na média eu vejo uma reprodução de modelos que se tornou mais dramática com o ensino remoto, né, com as atividades remotas. E que se a gente não fizer um movimento como essa participante, né, mencionou do PPP, Ariane no espaço dela, a gente dentro da sala de aula, para que a gente repense as nossas práticas para o retorno, eu acho que elas voltam muito parecida com as anteriores e agravando os problemas, né? Porque eu estou falando de uma criança que ficou, às vezes, 2 anos aí, mais ou menos, tendo contato, né, com qualquer coisa. Então, os gestores deveriam incorporar, de fato, a necessidade dessa formação continuada, especialmente em lugares que têm garantido, como a TPC pago, no caso da escola pública, né? Quem tiver, utilizar os ATPC, ou o nome que tiver na rede, para fazer essa discussão coletiva, para fazer os planejamentos. A gente sabe que a escola privada já tem dificuldades em relação a isso. Essa criança também precisa ser olhada na sua integralidade. E, na verdade, ela está sentada quando a gente, por exemplo, o sistema apostilado de ensino e a gente volta da pandemia com o sistema apostilado de ensino. Eu acho que a gente tem uma pressa muito grande, uma cobrança muito grande. Para algumas coisas isso não funciona, né? Então tem que dar uma parada para repensar. E aí, às vezes, tomar um partido que não é o que agrada a todo mundo, né? Na verdade. Não é? E só para terminar, uma formação que gere autonomia do professor, a gente pouco vê. A gente vê formações que geram dependência de material, mas transformar esse professor num planejador, num intelectual da educação, a formação não tem feito, né? Da condição dele poder pensar, ser crítico em relação ao seu projeto. É isso que a gente precisa. Bom, eu acho que a gente poderia ficar aqui muito tempo, né? Ainda mais quando entra nessa parte de formação, e a palavra crítica aí me dá até, né, quando a gente vê muito como está a formação dos professores, eu falo, meu Deus, essa criticidade, né, vai ter que ser muito trabalhada com os professores, né, para que a gente realmente tenha todas essas mudanças que a gente sabe que são necessárias e já faz tempo, né? Acho que a pandemia fez com que muitas coisas da educação que já deveriam ter sido mudadas, ou pelo menos iniciado uma discussão, gritou, né? E apareceram outros problemas que não estavam resolvidos e que a gente precisa pensar. Então, eu acho que muita coisa a gente ainda vai levar um tempo. Eu acho que não dá para esperar, né? Ariane, você falou que a gente não sabe, tem muitas incertezas, mas eu acho que está na hora de chamar e começar a falar sobre isso, porque ou amanhã ou mês que vem a gente volta. Não dá para ser como era, mas a gente precisa, no mínimo, voltar dialogando como seria feito isso. Então, eu quero agradecer muito, né, a professora Tatiana, a Ariane que esteve aqui, Sueli, que é minha parceira, né, que a gente está sempre aqui trazendo discussões, e que vocês venham, né, em outras oportunidades. A gente pode aí agora recortar alguns pontos da educação infantil e seguir. Eu acho que agora a gente pode, assim, esperar que elas tragam outras necessidades de discussão para o grupo, né? Porque eu acho que a gente abriu aí algumas possibilidades, alguns pontos que precisam ser olhados. Várias vezes eu vi aqui no chat aparecendo a palavra angústia. Eu estou angustiado porque eu não sei o que vai acontecer. Eu estou angustiado porque eu estou dando o meu melhor e mesmo assim sinto que não está legal. Então a ideia é que a gente olhe
para essas angústias, que a gente encontre aí algumas alternativas para elas, algumas, né? Porque eu acho que o grande problema também é a gente fechar, engessar todo uma proposta educacional que não tem se mostrado produtiva de maneira alguma, né? E a saída pelo coletivo, né, Su? Assim, Sim, a angústia, ela também vem de uma solidão, né, do trabalho do professor. sim, E a com angústia vem certeza. também quando a gente não tem poder para falar, né? Não nos deixam falar. Eu acho que Impotência. a gente fica calado e a gente vira o quê? Reprodutor, né? Continuamos reprodutores do que os outros acham que é correto. Então, eu acho que, mais ou menos, eu estou lembrando de quando eu estava na faculdade de pedagogia, que o professor falava isso lá em Campinas, e a gente está vivendo isso de novo, né? Já faz um tempinho que eu saí da faculdade, né? Então, eu só espero que esses momentos, essas lives que nós estamos fazendo, que outras pessoas estão fazendo, faça com que as pessoas, né, venham ter voz, possam se colocar, não tenham medo, né? O professor, ele tem que ter essa autonomia, né? Eu 29 anos de escola pública, eu acho que a autonomia para o trabalho é fundamental, né? Eu E o acho que isso é que a diálogo? gente é. O diálogo ele é extremamente importante para a gente por meio das mais diversas experiências aí e construindo e reconstruindo aí um conjunto de novas alternativas, né? Porque a realidade ela já se mostra ineficiente há muito tempo, né? Ok? Gente, Muito muito obrigada, obrigado, adorei. muito Eu obrigada, também. gente. Até que a gente Olha, nem sacudiu muito a abacateira, não, e foi olha, mas só um uma coisa que eu pouquinho. achei muito boa, que as falas aqui no chat foram muito positivas, né? O pessoal elogiando, o pessoal colocando essa fala da Ariane e dando continuidade, né? O quanto que foi sobrecarga também em cima dos docentes de reunião, disso, daquilo. Também isso foi complicado, né? Então, acho que assim, foi muito legal porque somou, né? Todo mundo está falando a mesma coisa e gostaram muito das reflexões. Eu acho que nada melhor do que a gente fazer algo que conseguiu, pelo menos, né, levar um pouco dessa discussão e até acalma um pouco, né? Quando a gente ouve as pessoas que estão aí trabalhando, falando, ó, então não é só eu que estou com essa angústia, tem mais pessoas passando pela mesma coisa. Então, eu encerro agradecendo a professora Tatiana, Ariane, Sueli, e que a Tati, gente beijo. volte. Ah lá. Que Gente, a eu que gente fale agradeço, mais. viu? Obrigada pelo convite. Gostei bastante de Imagina, participar e eu acho que o caminho é esse mesmo, discutir, Escolhe uma refletir outra e temática, a gente vê parceria. de novo, é, Eu acho né? ótimo, adorei. Em breve eu Então, já tá bom. tema da Ariane para você. Jura? Que tema que é? ah Foi lá. ponto. É a avaliação de qualidade com a participação das educadoras, assim, das professoras. Olha, muito bom. Eu acho que pode aí sacudir bem o abacateiro. Fase 2, Para falei, não, né? vamos sacudir a bacana, mas já Não, vou menina. ter mais pesado, né? Não vamos sacudir muito. Mas bom, Isso, exatamente. Vamos aos Muito poucos. Tchau, obrigada. gente. Tchau, obrigada. Até gente. a Prazer em próxima. conhecer a Obrigada. Agradeço a todos e Ariane. obrigada por quem participou, né, que esteve Obrigada. aqui com a gente até agora. Muito obrigada a todos que participaram, deram seus comentários. Muito obrigada. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau, Tchau. até. Tchau. Até.